Ei, bom dia! Estamos aqui ao vivo, vamos conversar sobre inteligência emocional. Eu e a professora Elza Carvalho vamos entrar aqui hoje juntas para falar sobre esse tema, que é o tema central que envolve o nosso primeiro Congresso de Educação Socioemocional Sistêmica. Oi, Lilian, seja bem-vinda de volta! Deixa aqui a Elza entrar novamente. Nós tivemos um probleminha na conexão com a Elza, né? O Instagram às vezes tem mesmo essas instabilidades, tá tudo certo. Vamos ver aqui, assim que a Elza entrar, eu a convido para estar conosco ao vivo. Mas é importante convidar você para vir junto com a gente nos dias 1, 2 e 3 de agosto. Nós estaremos em Curitiba presencialmente para o primeiro Congresso de Educação Socioemocional Sistêmica, mas se você não pode ir até Curitiba, você pode estar conosco ao vivo, sentindo, vendo, participando de tudo. Transmissão ao vivo e que ficará gravada também e disponível por um ano pela plataforma Eduz. Deixa eu ver aqui se a Elza entra aqui. Estou enviando aqui para ela. Ah, chegou. Pronto. Deixa eu te adicionar, Elza. Agora vai dar certo. Eu acho tão interessante porque a gente vai falar de inteligência emocional. Inteligência emocional é isso, né? É lidar com os intempéries. Pronto, Elza. Só virar a câmera. Eu tô vendo o Kaká lá no final. Pronto. Agora a gente já sabe o que seja. Quando você solicita e eu confirmo, aí aparece. Pronto, resolvido o problema. Bom dia, gente. Tá tudo resolvido. Bom dia. Pronto, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo certo. Então vamos Então lá, vamos a... Dani Rios. Hoje, sexta-feira, 10 horas, numa live. 50% surpresa, 50% foi avisado, né? Então vamos lá. Hoje vamos falar de um tema importante, né, Sani? Sim. Bom dia, Lília, bom dia. Chamem os outros, a gente aguarda um pouquinho. Eu sei que esse perfil precisa ser falado, divulgado, mas hoje faremos aqui, depois a gente põe nas outras redes, né? Muito bem, podemos chamar. Lília, avisa mais o povo aí, vamos avisar. Eu não sei sair daqui e lá avisar sem sair daqui, eu não consigo. Eu consigo, já tô avisando. Então tá bom. Já tô avisando, Elza. Então, isso aqui também essa live de hoje, acho que você já estava falando, para a gente conversar um pouco sobre assuntos, né? A partir de agora, a gente vai começar a fazer recortes dos assuntos, né? Olha, o Tarcísio, bom dia, Tarcísio! Oh, maravilha! Tarcísio, avisa lá no grupo do Sim a Vida que professora Elza e professora Sunny Rios tem uma aula aberta aqui hoje. Isso mesmo. Bora lá. Então, nós vamos fazer recorte dos conteúdos que nós vamos entregar no Congresso, né? Nós duas e mais outros palestrantes, né? De renomes aí, né? Teremos até uma convidada da Alemanha. Mas podemos ir conversando, né, Sandra? Depois o pessoal assiste e fica tudo bem, né? Isso Então, mesmo. hoje o nosso tema é inteligência emocional. Isso. Bem, acredito, né, Sani, que a gente poderia fazer um bate-bola, assim, né? Sim. Acho que destrinchar um pouco, né? Sim. Porque que de um tempo para cá, a própria ciência, né? Ela colocou como a emoção como uma das inteligências, né? A gente estava Exatamente. destrinchar um pouco por que a gente chama de inteligência emocional e a gente vem também trabalhando muito na questão das regulações, né? Das emoções. Então, Isso se você mesmo. puder falar um pouco aí, vai ser bom. Sim. Então, a gente vem de uma cultura, né? Uma cultura que nos ensinou a reprimir a emoção, né? Nos ensinou que existem emoções que não são bem-vindas, que existem emoções que a gente deve evitar. E minha geração, geração de Elza, a geração atual hoje, né? Ainda, a maioria das pessoas ainda está nesse lugar, né? Esse lugar que envolve esse olhar para as emoções como se elas tivessem uma parte boa e uma parte podre, né? Uma parte que não fosse legal, né?
E hoje as pesquisas científicas já fizeram grandes avanços dentro da pesquisa das emoções, e esses avanços, em sua maioria, dizem, né, desmentem muito do que foi afirmado durante anos e anos e anos e anos até aqui. Hoje, o que chamamos de inteligência emocional discorre muito entre duas habilidades que a gente precisa aprender. A primeira, a básica, é: eu identifico realmente qual é a emoção que está em mim? Eu sei, porque assim, na verdade, eu e Elza, a gente atende, o que é que a gente percebe nas nossas conversas? Que muita gente que chega lá, por exemplo, numa constelação com raiva, na verdade, aquela raiva vem de uma tristeza que está lá atrás. Mas a pessoa não identifica a emoção originária. Ela só identifica quando ela já está aqui ultrapassando, né, todas as minhas bordas de suportamento daquilo que sinto. Não é? Então, o primeiro passo desses dois principais é identificar o que é que eu estou sentindo. E aí vamos falar tanto no sentido da emoção primária como da secundária também. Isso que eu estou sentindo é raiva ou é culpa? É tristeza ou é frustração? O perceber, identificar, né? Muitas vezes, como nós não tivemos essa educação emocional, e eu chamo, né, eu costumo chamar de alfabetização emocional, nós não tivemos. Então, é muito importante na infância que os adultos possam olhar para a criança e conversar sobre o que elas sentem. Onde é que está a raiva? No corpo. Onde é que está a raiva? Perceba, quando você sente raiva, como é que o seu corpo se movimenta? Como é que você sente a movimentação interna do corpo? Quando você está com medo, como é que o seu corpo reage diante do medo? Que informações ele traz? Qual é a parte do corpo que se altera de uma maneira brusca e de uma maneira intensa? Qual é a que se altera de um jeito não tão intenso, mas que também traz desconforto? Então, essas autopercepções do próprio corpo. Por quê? Porque a emoção é uma qualidade natural do corpo. Ela existe para informar como o seu corpo se sente diante de um contexto, de uma situação em que você está vivendo. Então, o corpo se manifesta. E nós não fomos ensinados a entender e a relacionar essas manifestações com aquilo que nomeamos como emoções, né? A gente não foi ensinado, mas nada está perdido. O que a gente não aprendeu lá, a gente pode aprender aqui. Claro. Isso não tem problema nenhum. O segundo ponto, depois de identificar, é conseguir comunicar a emoção. Então, a gente tem dois pontos básicos na inteligência emocional: identificar o que eu estou sentindo e saber comunicar. Que essa é uma outra questão. Que é que a gente tem um vídeo do Bert, que o Bert fala assim, né? Um vídeo falando sobre relacionamento de casal. E o Bert fala assim: o ouro do relacionamento de casal é o diálogo, é a conversa. Agora, o ouro da conversa é quando eu estou conversando e falando de mim, como eu me sinto, sem nunca apontar o outro. Ai, porque você fez isso. Ai, porque você disse isso. Mas nunca é sobre o outro. É sempre sobre mim. Então, quando eu digo como eu me sinto, olha, naquele dia que aconteceu isso, assim, 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 eu me senti assim. Então, quando você parte de você, o outro não precisa se armar e se defender de uma acusação. Então, isso também é inteligência emocional, você saber comunicar o que você está sentindo. Nós aprendemos apenas a acusar o outro e a responsabilizar o outro pela forma como nós nos sentimos, né? Então, pronto, isso aqui é assim, o beabá, né, da inteligência emocional. Identificar e comunicar. É importante isso, né? E aí, quando você traz isso, eu fiquei agora aqui fazendo o caminho, né? Onde que a gente se perde, não é? Por aprender a não comunicar, porque a gente aprende a não comunicar, não é? Exato. Possivelmente, a possibilidade maior que nós temos aqui é lá na infância, né? Os primeiros anseios nossos de dizer, de contar, até mesmo de uma coisa boa, e fomos impedidos, né?
Então, é nessa fase onde nós estamos aprendendo a lidar com as emoções e a grande maioria das vezes nós somos traumatizados, né? Também por uma mãe que também não aprendeu, né? Criança, né? Principalmente na fase de muita curiosidade, né? A mãe está tão atarefada com tantos filhos, enfim, não é? Então, onde? Que lugar que lugar que eu aprendi que não deveria falar? Que lugar que eu aprendi que eu deveria me emburrar? Que lugar que eu aprendi que para eu manifestar, é melhor eu ficar num canto, ou eu quebro alguma coisa, ou para eu ser ouvida, eu entro num processo de raiva, eu bato no meu irmão, puxo o cabelo do bebê. Estou trazendo coisas muito Sim, que vêm mesmo para bem nós, né? cotidiano. Então, onde foi que o exercício da emoção, onde foi que eu tive castrado, né? Às vezes eu tenho na infância, quando eu vou entrando na pré-adolescência, onde os meus hormônios, né, principalmente as meninas, né, vão às vezes já menstruar, não é? Então o corpo já está se desenvolvendo, já existe um baita do incômodo no sentido de eu entender o que está acontecendo. Antes eu não tinha nada, agora o que tem aqui? O que eu tenho aqui? Olha, meu seio se desenvolvendo, as minhas pernas, como é que é isso? Eu tenho algumas dorzinhas no meu corpo que eu não identifico, não é? Então, onde, né, Sânia? Então, localizar isso para que os adultos que estejam aí conosco, ou aqueles que vão ouvir depois, porque espero que compartilhem, identificar isso na minha infância, como que foi as minhas relações, e principalmente com os primeiros adultos, que é a minha mãe, meu pai, que às vezes a vovó que ajudou a cuidar, a babá, né? Então, quando você fala de identificar, me pegou isto mesmo, né? Falei, onde, né? Onde foi que eu não aprendi e que eu tive que sufocar a minha inteligência, né? Porque eu quero expressar, eu quero dizer. E onde foi, então? E isso é uma das coisas que a gente vai trabalhar lá no Congresso, porque nós teremos manejo, né? Isso, Praticamente todos os facilitadores falarão sobre manejo, exato. né? Como lidar. Então, acho que quero ouvir um pouquinho você também. E uma coisa, você estava falando aí, o que é que estava me vindo, né? Esses dias, quem organiza um evento como um congresso vai atravessar vários desafios. E num dos desafios que a gente estava atravessando juntas, você disse uma frase que é exatamente a frase que garante que a gente tenha uma construção de uma relação emocional mais saudável. Você disse assim: é importante dizer, é importante, Sani, que não fique resíduos na comunicação. Eu acho Então, isso mesmo. é. Quando você disse isso, aí eu olhei e disse assim: olha aí, essa é a base de tudo. Porque o que é que mina os relacionamentos? E aí, a gente está falando só dos amorosos, a gente está falando dos relacionamentos de um Em jeito geral. muito amplo, né? No trabalho, nas relações familiares, nas relações de amizade, né? É exatamente o ruído que fica. E vai sempre ficando um ruído. Vai Sim, sempre ficando um ruído, né? Porque fomos ensinados a calar e muitas vezes a gente até diz, né? Uma frase que a gente diz muito assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair, isso, né? isso mesmo. E esse dar um boi para não entrar é o resíduo. Eu Sim. vou guardar, mas também depois que eu entro, eu Haja não quero sair. boi, hein? É, Haja boi. é confusão até umas horas, não é? É, Retrata muito a ideia distorcida ainda que a gente tem acerca dessa inteligência que é a base, Elza, porque assim, hoje a gente tem essa discussão toda sobre inteligência, aliás, sobre saúde mental, né? Mas qual é a base da saúde mental? Quando é que a saúde mental dá tilt, né? Dá problema? Quando eu não sei lidar com as emoções. sim. A emoção vem antes. Tem a gente pegando aqui essas frases mais comuns, né? A gente tem
uma prova tão cabal de que lá atrás a gente achava mesmo, a gente chegou mesmo a achar que essa coisa do pensamento vem antes, que a gente tem lá os socráticos dizendo penso, logo existo, e não é penso, logo existo, é sinto, logo existo. Porque nenhum de nós nasce pensando. A gente nasce sentindo, a gente nasce sentindo fome, sentindo frio, né? É no sentir que a gente abre o berreiro e chora ali. É E verdade. não é? Imagina, então, que a gente pode aqui reafirmar mais vezes, e quantas vezes, não é? Como que eu vou estabelecer uma comunicação saudável, né, Isso. biologicamente, porque a gente quer aquilo que é saudável, né? O nosso corpo, ele ama estar bem. O nosso corpo, ele gosta de sossego, de descanso, ele gosta de uma coisa prazerosa, ele gosta de um sentir-se, né, nas relações, onde está tudo correndo, as relações se fazem de muito riso, de muita alegria, né? Onde não tenha contratempos, e onde não tenha discordância. Uma das palavras que eu percebo nas comunicações, quando a pessoa não está regulada na sua Sim. emoção, é bom a gente começar a dar mesmo, escancarar, né? A Exemplo. pessoa diz assim, eu concordo com você. Tá tudo bem, até aí não vai dar problema. Mas quando ela diz, ó, eu discordo com você, não, ela não está falando da ideia. Ela está dizendo aquilo, chegou, fez um gatilho nela, porque eu sinto, Sânia, que a gente precisa contar como é que nascem os gatilhos, né? Porque Isso. a maioria não sabe, Não. tem que saber. Aí eu discordo de você e já vai em seguida colocar o ponto de vista, e aí sai daquilo que era uma ideia, do âmbito das ideias, por exemplo, está criando uma grande campanha para algo, ou está se falando de organizar algo. A pessoa que traz o eu discordo, ela vai para algo muito pessoal, porque alguém falou alguma coisa que lembrou ou que contrariou aquilo que ela tinha como pensamento. Então, agora eu quero só refazer quando eu comecei, né? A gente começa a compreender que o nosso pensamento ele está recheado das nossas sensações, não é? Isso. Né? Isso. Está recheado de sensações. Então, eu estou ali, eu estou ouvindo, e em minhas emoções estão se fazendo. Ora gosto, ora eu não gosto. Aquilo que eu vi fez um ruído do lado direito, fez um ruído do lado esquerdo, e o cara está falando ali, eu já vou me aprontando para uma guerra. Quando eu digo eu discordo, eu já estou chamando o outro para quê? Eu estou chamando o outro para um tete a tete aqui, não é? Olha, o que você falou aí não está certo, e o outro entende como? Ele está contra mim. Se o outro também tiver numa emoção desregulada, que também está cheio de resíduo, esse Uhum. pensamento com aquilo que escuta vai se formando e no corpo vai vindo sensações atravessadas, porque o outro contrariou. Se o que Isso. está ouvindo ele tiver regulado, ele pode, inclusive, redirecionar. Como assim? Por exemplo, né? Olha, interessante, mas você pode me dizer, né, como que você percebe que poderia ser? Qual o ponto aqui que ele chegou meio atravessado? Eu posso até usar. Então, os nossos pensamentos, eles são é o reflexo Sim. da nossa caixinha de emoção, Sim. cheia de resíduos, de raiva, de alegria, de tristeza, de melancolia, de sucesso, sei lá, né? E aí tem a questão da culpa. Depois a gente, culpa É. é quase como é que um capítulo à parte, né? Então, Fanny, eu já me dei conta disso há bastante tempo, e foi aí que eu passei a me regular em muitas coisas. Sim. Nossa, né, de onde vêm esses pensamentos, né? Eles me geram sensações. Aí agora eu já estou, faz tempo que eu estou dizendo, né? Não são os pensamentos que geram sensações. As sensações, tanto que naquela equação da PNL já temos que Isso. começar a mostrar outra seta. Eu Exatamente. tenho um bloco de sensações e essas sensações, identificando, né? Essas sensações nasceram de onde? Lá do castramento,
lá da canseira da minha mãe, lá da pobreza que eu vivia, daquela babá que não tinha nem idade para estar cuidando de mim, mas era o que tinha para o momento, da minha mãe ter entendido, porque uma tia que também tinha passado por algumas coisas, de repente a tia-avó, ela não tem uma vasilha pequena, né? Ela tem um balde de 20 litros, 50 litros, cheio de resíduo. Aí ela diz, não dá colo não, porque colo atrapalha o bebê. Deixa Ninguém- mimado. Deixa mimado, quando na verdade, né, Sani? Então, esse adulto, onde que está a caixinha dele? A caixinha dele vai sendo construída, né? E como nós temos uma neuroplasticidade Isso. É enorme no nosso... neuroplasticidade mesmo. E aí o que que acontece? Nós vamos alargando, né? Como se fosse elástico. E aí nós Isso. vamos alargando, 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 quando numa reunião que poderia ser estupenda, meu currículo foi aprovado, eu tenho até pós-doc, eu já não sei mais nem o que eu tenho, eu devo ter uns 5 pós-doc, 74 anos, minha filha. Eu tenho o direito de se dar um monte de estrela, um monte de... Pô, eu mesmo me certifico, né? Bom, brincadeira à parte, mas que também tem um pouco de verdade. Eu olho lá e, de repente, numa fala, porque eu confundo a fala do gestor, eu confundi a fala do meu colega que estava apresentando, eu confundi a fala do CEO, eu interpretei errado. Mas de onde que eu interpretei errado? Das sensações que ficam fermentadas, inflamadas em mim. E às Isso. vezes essa caixinha, né, a Sânia não tem nem respiro, né? Tem É uma não. caixa, foi uma camada sobre outra, né? Estou trazendo umas metáforas aqui, uns vícios, umas coisas de linguagem, para as pessoas identificarem, né? Falar, nossa, então, professora Elza, professora Sânia, foi quando eu estava quase na adolescência e que aquele tio, equivocadamente, né, passou a mão em mim, ou disse algo numa brincadeira tóxica, e eu, de repente, eu me encurvei porque eu queria esconder meu corpo. E aí eu me torno uma adulta, não é? Que estou sempre procurando roupas que cubram o meu corpo. Para as pessoas identificarem o quanto que isso é mais Oh, normal do que se pensa, e acho que precisa de uma coisa assim, de um volume de definição. Precisa ir para um psiquiatra, para um terapeuta, que é maravilhoso, porque ela vai descobrir a caixinha, mas é importante que a gente vai se dando conta, né, de onde que eu estou, né? Então, aquele CEO, ele falou, meu gestor falou, e lembrou a fala de quem? Para onde eu fui? Às vezes eu fui para o meu pai, às vezes eu fui, né, para outra pessoa. Então, a importância da gente destrinchar por que que a gente chama de inteligência emocional. Porque quando eu identifico e eu começo a praticar o como expor, eu vou usar a minha inteligência. A minha inteligência começa a ser aquecida, junto com tantas outras, né? Quanto de inteligências que nós temos no corpo, na nossa mente e tudo, porque as inteligências, elas nos permeiam, né? Elas nos permeiam, mas nós temos aqui essa caixa aqui, que ela, eu acho tão sagrada, ela é perfeitíssima, né? Os fios tudo colocadinho, tudo arrumadinho, e fora que nos é dado ainda a permissão, né, Sânia, de que à medida que nós vamos identificando e trabalhando, tudo no nosso cérebro vai também se modificando, se alterando. Por isso a maravilha do conhecimento, né? E me exatamente. alonguei um pouquinho, mas só porque vem tudo, né? A Tem gente tudo, tem vai... que vir mesmo. E na verdade, eu estou falando do meu processo, eu não estou contando o processo de ninguém. Estou falando do meu processo, né? E essa coisa de que a gente está o tempo todo nessa autopercepção Isso, muito apurada de si mesmo, né, Elza? sim, Porque a gente, quando entra nessa área, a gente aprende a cuidar. Mas aquela pessoa falou isso, ok, isso que ela falou não é agradável para ninguém, mas tocou em mim aqui, nesse lugar. Bom, que notícias isso traz de mim, né? é Quais são as verdade. notícias sobre mim
para as quais essa pessoa me deu até a oportunidade de olhar e que eu não estava vendo, não é? Já que isso mexeu mais, numa intensidade maior, né? Mais do que o tamanho do que foi dito, é porque ressoou em algo meu que estava ali reprimido. E na tua fala a gente vê muito assim esse cuidado de comunicar às pessoas que esse reprimido aqui, ele não vai estourar, na maioria das vezes, em quem me reprimiu. Ele vai estourar em outra pessoa que vai acionar o meu gatilho. E a outra pessoa diz, até agora eu não entendi por que que ela teve uma explosão dessa. Exato. Exatamente. E é aí que entra a inteligência emocional. Exatamente aí. Nesse momento em que eu, antes de explodir, identifico o que eu estou sentindo, né? E consigo comunicar. Eu não estou bem. Isso está me maltratando. Eu vou precisar me afastar para olhar para isso com. E eu posso dizer isso falando, eu posso dizer isso gritando, mas eu estou comunicando o que eu estou sentindo. Eu não estou acusando o outro de ser isso ou aquilo. Eu estou falando de mim, né? Eu estou expondo o meu sentir para o outro. O que para muitas pessoas pode ser chamado de se deixar vulnerável, de se colocar vulnerável, mas na verdade é aí que está a força. Não é? Talvez, né, Sani? Talvez que a professora Elza é boazinha aqui. Com certeza. Só um pouquinho, Sani. Carvalho, você pode, por gentileza, ver uma caneca de água? O Carvalho é meu assessor direto aqui. Ótimo. Então, eu estou comunicando ao Carvalho. Que eu estou com sede. Então. Então, Sani, quero trazer aqui, não é? Essa questão que eu demorei, por exemplo, muito para aprender, não é? Claro, eu sinto que com o magistério eu acabei aprendendo pelo exercício, né, de muitos mundos ao nosso redor, porque são muitos universos ao nosso redor. Eu acabei, a gente acaba mesmo pelo exercício do ensinar uma criança a pedir perdão para o outro, desculpar o outro. A gente trabalha muito a delicadeza, né, a generosidade. São alguns dos projetos, né, emocionais e sociais que a gente vai pelo longo do magistério. É claro que eu compreendi muita coisa, mas uma das coisas que para mim foi muito importante, Tânia, foi eu lidar com a culpa e quando eu não conseguia identificar de onde ela vinha. Culpa era aquela que me maltratava. Que culpa era aquela? E é claro, por uma questão até de uma educação religiosa, não é? Não nos era permitido de fato expressar muito isso, né? A culpa era uma culpa que ficava muito com a gente, você fez assim, você não é bom, e essa coisa de ser bom, né? E a gente sabia que a gente estava sendo bobo para ver se Deus amava a gente. Aí Deus, eu acho que Deus devia cruzar o braço assim, Sani, balançar naquela cadeira assim e falar assim, ô minha querida tolinha, eu não me preocupo com isso não, sabe onde é que eu estou olhando? O que você chama aí de Deus que está castigando, que tem uma consciência que está simplesmente sentindo, né? Então, quando eu consegui lidar com a culpa, Sani, né, eu consegui dividir o que era meu e ficou muito mais leve. Aí os ombros, por exemplo, os ombros podem experimentar um alívio, né? Você imagina em sistêmica quando a gente percebe aquilo que nós carregamos que não é nosso e que gera culpa em nós, né? Porque a gente vai lidar com os conteúdos da constelação dentro do Congresso. O tempo todo ele é permeado do olhar sistêmico, né? O tempo todo estará lá Bert Hellinger nos inspirando, né? E tantos outros mestres, né? Virginia Satir, Eric Berne, o Tolle,
tantos outros, né? Pessoas fantásticas que não estarão com o corpo presente, mas estarão conosco nas nossas falas, nas nossas vivências, né? E, Sani, foi tão maravilhoso para mim quando eu consegui me desgarrar, porque é a gente que tem que se desgarrar, né? Se desgarrar daquilo, né? E aí eu entendi qual era o tanto que eu tinha de culpa. E o que que é a culpa, né? A culpa é quando eu não consigo resolver, ou eu resolvi desreguladamente, fui lá, explodi, falei, sabe uma coisa, estava nervosa mesmo, fui lá e disse, tá? E precisa dizer que é a tal da catarse violenta, né? Ao invés de ser catarse, eu dou o nome de catarse só para justificar. Mas, na verdade, o que eu fiz foi uma comunicação violenta que Sim. violentou intimamente a outra pessoa e Uhum. que depois também, né, Sânia, a gente vai aprendendo que tudo aquilo que eu causo no outro pela minha desregulação também ficará comigo os Também é seu. resíduos, não é? Porque a Uhum. garganta seca, por aí o estômago dói, daí a gente quer ir lá pedir desculpa, daí a coragem vai embora. Quer dizer, a gente faz uma patifaria toda, a gente causa um estrago tremendo, às vezes num jantar de família, às vezes num dia de Natal, Sim, numa véspera, não é? Às vezes na hora que alguém, sabe, está vivendo um momento tão sim. maravilhoso, ou até mesmo na hora que alguém está precisando somente do meu olhar amoroso. É. Mas eu acabo na minha culpa. Quando eu estou na culpa, eu fabrico culpa. Isso Sim. é nessa mesma direção. Consequência, né? Stani, quando eu pude perceber isso, e quando eu tomei e comecei, porque como é que eu saio da culpa? Dizer para eles, como é que a professora Elza saiu então das culpas, né? De todas, porque a gente gera outras, né? A gente vai aprendendo a lidar. Eu como é eu assumi responsabilidade. Então, Uhum. aí mudou até o jeito de Mudou. dizer desculpas, né? Porque depois vem o sinto muito, mas eu fiz um processo muito grande, né? Ainda meus filhos muito pequenos, né? E quando eu ia para dizer desculpa e me desculpa, eu já chegava, eu me lembro uma vez, falei assim, olha, eu sei que o que eu fiz está tudo estragado. Eu nem falei que estava errado porque eu Uhum. sabia que tinha estragado a relação. A relação tinha sofrido embalos, né? Estava totalmente abalada. É como se tivesse vindo o tsunami. Aí a pessoa ainda diz assim: eu esperava tudo de você. Menos Aí a esse pessoa também, reconhecimento. não, a pessoa também está desregulada, né? Ela não vai me acolher. Ela pegou o estilingue, botou a pedra e ó, tuf, né? Jogou um dardo, né? Eu esperava tudo, menos isso, quer dizer, acabou, né? Se eu já estava no chão, aquilo ali me soterrou. E aí eu prometi, eu falei, não, né? Eu acho que aquela coisa do respirar antes, mas para aprender isso, Sani, Oh, para leva um eu tempo. sair da culpa, sabe? A culpa é um sentimento que ela nos arrasta. E por vezes, vou te entregar, por vezes essa culpa nasce lá na infância. Porque a mãe diz assim, ou o pai de novo, né? Você me Enfim, quem deixou estiver triste. perto, e às vezes até a professora, que também está desregulada, e até todo Todo mundo, mundo. e enfim, né? Fala assim, ó, você, olha o que você fez com o seu irmão. Ele está triste, Uhum. ele está chorando. Olha, isso aí que você fez, ó, me deixou chateada, me Me deu até deixou dor com de raiva. cabeça, Eu me fui deixou com raiva. obrigada a te bater. E Eu tive isso eu que fui obrigada a gritar. te bater. Sani, então, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um conteúdo, ele é É revolucionário. verdade. É revolucionário. Dá medo? Eu quero dizer para vocês que dá. Mas depois passa o medo. Fica uma liberdade tão grande. Sani, quando eu me percebia que eu estava calada e que nada daquilo que estava sendo falado chegava, porque aquilo não pertencia a mim, eu identificava que a pessoa estava falando dela. Aí eu simplesmente silenciava. As primeiras vezes, eu achava que eu deveria ter dado a resposta, porque é um hábito. E desconstruir um hábito de uma comunicação severa, de uma comunicação árida, de uma comunicação que fere, violenta, para você ir para uma comunicação de compreensão,
Sani, por Leva um ano. tempo. Leva tempo, né? Então, trouxe um pouco aí, até para as pessoas saberem que isso tudo que estamos falando fez parte do meu Sim. processo, né? Então, vou tomar água aqui, que o Cacá me trouxe água. E Estou assim, querendo ver se ele faz um café, Sani. Eu vou fazer aqui uma indução hipnótica. Olha, a água é maravilhosa, mas se viesse um café nesse horário da manhã, adoro, adoro isso. Olha aí a Rita. Beijo, Rita. Rita já está inscrita no tá Congresso. brincando. Ô, Rita, querida. Maria Rita, que nome lindo, não? É, Nome sim, lindo um lindo nome. mesmo. Elza, eu também fico, né, você falando, né, e eu lembrando aqui de mim, né, e o que eu fico pensando, Elza, é o quanto a gente desrespeita o corpo, porque às vezes a gente quer tomar água, a gente quer comer saudável, a gente quer fazer atividade física e tudo isso é importante, mas a gente não quer parar de reprimir o que sente. É, E aí o corpo vai estourar, mesmo que você esteja fazendo fisicamente, no corpo físico, tudo que é bom isso. para ele, o sintoma vai chegar, porque isso que está É, reprimido, em algum momento estoura, né? Vem em forma de sintoma. Então, ontem eu conversava com a minha mãe sobre isso, a gente falava de um amigo dela, mais velho que ela, que está numa situação XYZ lá. E aí eu lembrei a ela algumas coisas poucas que pude conviver com ele, né? De algumas mensagens que ele mandava, que eram mensagens assim muito revolucionárias, de muita raiva, né? E aí eu dizia, mãe, olha, 5 minutos de um pico de raiva demoram 7 horas para o corpo voltar para o estado de homeostase. Imagina essa pessoa que a senhora está me descrevendo agora, que é uma pessoa que sempre se cuidou e tal, e tal, e tal, que tem né, um grande recurso financeiro e que sempre pôde contar com os melhores médicos, com as melhores tudo, 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 e que agora afundou numa depressão que não tem mais fim. Isso é resultado de tudo isso que o corpo vai sendo obrigado. Porque assim, quando eu tenho uma raiva muito grande, né? E isso é frequente, eu tenho vários picos de raiva. Se as pessoas soubessem disso, elas escolheriam melhor os filmes, as séries, as músicas, os livros, as companhias, sabe? As conversas. O nosso organismo, ele é inundado, todos os órgãos, coração, fígado, estômago, rins, pâncreas, né, pulmão, é inundado pelo excesso de hormônios que vão alterar a forma como aquele órgão tem o equilíbrio para funcionar. E isso tem um dano, né? Se isso acontece muito, em algum momento o corpo colapsa, porque não tem como não colapsar. O isso. corpo vai colapsar. É Que uma a gente questão chama de de estafa, tempo. né? Sim, Muitos chamam de estafa. isso. Então você vai ter um burnout, você vai ter um estado depressivo. Hoje, um dado interessante que está sendo pesquisado é que uma boa parte, um número significativo, né, de pessoas com depressão, elas tiveram antes a ansiedade. Então, o Sim. corpo colapsa, a ansiedade vai para a parte, o acelerador do sistema nervoso, que é o trecho simpático do nervo, e aí ela acelera, acelera, acelera. Aí o corpo passa um tempão naquela aceleração muito alterada. Quando ele colapsa, ele cai. Ele não desacelera, ele despenca. Uhum. Aí vem essa falta de energia, né? A gente não está aqui generalizando, dizendo, estou falando de um dado científico, mas que nos convida a olhar para isso que eu estava sentindo, eu estava acelerada. Aí, por Sim. exemplo, no trabalho, a pessoa que é muito acelerada, ela é recompensada. Olha, fulano, né? Mas se aquela aceleração está além da homeostase, e isso a sociedade bate palma para isso.
mas é desrespeito ao corpo, é desrespeito ao ritmo fisiológico do corpo, não é? Sim. Então, uma hora esse funcionário vai ser afastado com outra questão. Por quê? Porque ele Sim. estava colocando o corpo para trabalhar fora de homeostase num tempo frequente ali, né? É. Longo. E isso vai Dependendo do entrar em pico, né? colapso. Do pico do cortisol, o que que acontece? Ele faz um apagão e muitas vezes ele vai, quando ele acorda, ele está num hospital, por exemplo, sendo Exato. atendido, e aí ele vai acalmar com receita, né? Sim. O médico receita, você vai ficar 15 dias sem trabalhar. O que significa, né? Desocupar, precisa sair do celular, precisa sair disso, precisa sair daquilo, porque o corpo colapsou e não tem mais as conexões, né? É como se o corpo dissesse, chega, entrou em erupção, né? É isso mesmo. Então, a inteligência emocional, ela nos faz olhar para isso antes que essa bomba estoure dessa forma. Sim, Ela nos ajuda a lidar na prevenção. Lá, quando eu estou começando a não me sentir bem, a identificar, que a gente começou a live falando disso. Identificar. Mas peraí, o que é que eu estou sentindo? Dar atenção ao que eu estou sentindo. isso, Né? isso. Perceber no corpo. Não Sim. é? Sabe, Sani, eu demorei para entender um pouco, né, quando que nós precisamos ajudar mesmo, né, principalmente com os casais, não é? Por isso a importância desse congresso, sabe? E estamos com muitos casais inscritos, viu, É. Sani, né? Que é muitos mesmo. E é maravilhoso poder crescer, né? Crescer junto, isso é maravilhoso. Maravilhoso. O que a gente percebe, né, principalmente nos casais, que eu tenho o hábito de dizer, ó, tá, começou a conversa, não é? A conversa está indo. Então lembra que você está falando do desconforto que você tem com a atitude que ele tem. Porque tem uma atitude lá que de fato te cutuca, te pega. Se você aprender a regular, né? Então eu costumo dizer assim, tanto para a mulher quanto para o homem, né? Eu falo, olha, quando você percebe que você vai ferver, significa, chega a ser numa hora que você fala, ou eu, né, pede licença e sai, tira a chaleira do fogo, Tira a chaleira do fogo. ou desliga o fogo, e pede licença, dá uma volta, vai esfriar, quebra o estado, porque senão vai ferver, e aí para desferver depois é É difícil. mais Se trabalhoso. você no seu corpo, são quase 7 horas, para você poder acalmar tudo e o corpo voltar numa comunicação, inclusive a sensorial estiver mais Sim. ajustada, imagine, imagine isso quando é a dois, quando é uma É. briga que sobe lá no teto e só depois que acalma que a pessoa percebe que exagerou, que extrapolou. Aí muitos dizem assim, ó, eu não retiro nada do que eu disse. Mas a pessoa diz assim, eu estou escutando um barulhinho aqui, Sânia, avisar para todo Não mundo, acho estou que está saindo ouvindo. um café aqui. Mas está Não dá saindo para um café, ouvir. tá saindo um café aqui, entendeu? Estou Deu mexendo certo, aqui deu no pó de certo. café. Então, aí o outro fala assim, eu não retiro nada do que eu disse, mas eu retiro a forma O como eu como. disse, que é o como. E o que que é o como? O que a pessoa identificou? Falou sem prestar atenção, falou sem respirar, falou porque veio um gatilho de quando estava lá na infância ou na adolescência, e de repente vai ferir, né? Vai ferir esse marido, vai ferir essa mulher, vai ferir a sogra, vai ferir a mãe, enfim, não é? Tudo porque está numa emoção desregulada. E é isso que o nosso congresso, é isso que pensamos em fazer, não é? Sim. Mas se numa live nós estamos destrinchando desse jeito, Imagina imagine lá. lá, ao vivo, com convivências. E aqui, Sani, antes de você fazer um adendo com esse assunto, a gente precisa também contar para o povo do online. Nós Sim. pretendemos ter uma pessoa que fique lá no online. Claro que nós vamos ter algumas pessoas que vão nos ajudar com isso, né? Porque são períodos e elas vão poder usar bastante o chat, deixar suas perguntas,
falar sobre, a pergunta que vai para a mesa, né? Porque nós vamos ter mesa para pergunta e resposta. Então, não é um online que simplesmente ele fica lá É. sendo transmitido e ele não é ouvido, pelo contrário. Uhum. Nós vamos ter os moderadores também do online. Acho tão importante Muito. isso, né? E olha, e não dá para duvidar que tem uma horinha lá que a professora vai estar lá. Talvez a professora Sani fale, olha, acho que eu vou ficar uns 40 minutos aqui fazendo companhia para o povo do online. Então, Sim, são muitas sim. surpresas. São muitas surpresas que nós vamos ter. Então, o online, ele vai ser trazido ainda mais para dentro do Congresso, ele vai ser trazido ainda mais para dentro do Congresso através dessa possibilidade que a gente vai criar. Né, Também Fanny? deixamos, né, Elza, uma palestra online também, justamente para É, deixar isso incluído, né? O online, ele não está lá por estar, porque não pôde ir presencialmente. Ele está lá porque ele tem o lugar dele lá e o lugar dele é visto, né? E é acolhido por todos que estão lá. sim, Então, o presencial vai poder falar, o online vai poder falar e o presencial vai poder falar. O online vai poder perguntar e o presencial vai perguntar. sim, O online vai poder fazer o exercício sistêmico e o presencial também. sim, Então, nós vamos estar numa comunhão, né? Ali. sim. É muito Bom, importante que isso seja eu, eu dito. trouxe, eu trouxe a questão o que nós estamos falando aqui, para ver quem está chegando aí poder situar-se, não é? A importância que se tem, né, Sani, de cada vez mais, né, nós, os ajudantes, os terapeutas, os professores, aprendermos essa autorregulação, para que nas comunicações eu possa praticar essa, essa comunicação, né? Porque eu comunico de boca fechada. É outra coisa que a gente desmistifica mesmo. Antes, o que a Comunicação gente não entendia verbal. de comunicação, né? Eu falo e você escuta. E nem sempre o que eu falo é o que você escuta, né? Mas Quase também demoraram para não é. avisar a gente disso. Então, às vezes, a pessoa ela está parada, ela está te ouvindo, e talvez seja a comunicação mais assertiva para aquele momento, né? Então, até o termo assertivo, ele já vem com dois S, que é para poder acertar mesmo, né? É para poder acertar uma vez, a segunda e a terceira. Então, saber que esse é um conteúdo, Sani, é um conteúdo, até nós podemos considerar um conteúdo novo, Sim. chegando assim, né? Numa É, informação mais clara, mais o como, né, esgarçada, com Elza, que ele chega exemplo. é novo. O É, como. O conteúdo em si, a emoção, é um conteúdo que a gente fala há muito tempo, mas a gente percebeu que a gente falava dele de um lugar que é, estava equivocado. exatamente, Sani, exatamente. E aqui vale dizer também, né, Sani, que aprender sobre as emoções, a teoria, ela é necessária, sabe? Uhum. E o que que é a teoria? A teoria pode ser através de um vídeo, Sim. de uma live como essa, eu ouvir de novo, anotar os pontos importantes. A Maria Rita traz a palavra certinha, ela diz, né? Um conteúdo que transforma a postura. O que que é a postura? São os nossos comportamentos, o jeito que a gente lida com a gente mesmo, e o jeito que a gente lida com as pessoas, né? Ao nosso entorno, né? Por exemplo, a gente vai perceber pessoas que às vezes lidam muito bem para fora e não lidam muito bem para dentro. Por quê? Porque às vezes precisa identificar que também aprendeu isso com alguém na própria casa, né? Aprendeu isso na própria casa. Na casa, então, tinha alguém lá, ou a mãe ou o pai, que era muito diferente fora, e quando vinha para dentro, porque também tinha problemas com lá dentro. Estava tão chateado com a mãe, tão chateado com o pai, foi castigado indevidamente, não explicou por que apanhou. Você quer coisa mais triste que isso? Ó, Não você é? apanhou porque eu posso te bater. Eu já ouvi uma mãe Sim, dizer isso. Você apanhou porque eu posso te bater, mas você me bateu por quê? Ou então aquela ideia, né? Eu vou bater em todos para nenhum rir do outro, né? Foi muito isso, né? Foi uma educação foi. na repressão e uma educação no controle físico, né? Agora, quando falamos isso, falamos já reguladas de compreensão. Sim. Por isso, então, né, Sani, que para mim, professora Elza, acho que para você também tem sido assim, eu contribuo para que homens e mulheres, né,
não perdoem suas mães, simplesmente por perdoar, antes de compreender. Sim. Porque para mim, perdoar, que está dentro do sinto muito, que Bert nos presenteou, eu posso também usar a palavra perdão no sentido de que isso não me incomoda mais. Não é porque eu vou deixar de fazer isso com a mãe, não, mas isso não incomoda mais a mim. Eu já liberei aqui. Eu sinto meu coração pulsando grandemente, não é? Então, falar sobre isso assim escancaradamente e criar condições de que a gente possa ter bons ouvidos para ouvir aquilo que chega e a gente dizer, olha, e eu costumo dizer, é como se nós estivéssemos lidando agora com muitas gavetinhas, onde está guardada as cartinhas, está guardada a raiva, está guardada uma porção de coisa. E a gente vai abrindo, e a gente vai localizar isso. Isso aconteceu lá, você tinha 4 anos, isso aqui aconteceu na hora que você nasceu. A gente localiza, por que que a gente identifica localizando, né? Para que a gente possa, de fato, trabalhar isso e liberar. Para muitos é limpar as mágoas, limpar as dores. Claro, que eu estou no meu adulto com a raiva da minha criança. Então, quando eu consigo encontrar um ajudante que já passou por isso e sabe que definitivamente o quanto é importante que ele também pudesse ter dito para a mãe dele, ó, você, como criança, né? Você me maltratou. A forma como você fez judiou. Até hoje, eu me lembro de uma cliente que falou, até hoje, eu preciso falar para ela que eu tenho uma cicatriz no corpo que me impediu por muitos anos de eu colocar uma roupa. E só depois que ela fez a plástica ali, né, que ela recuperou, então ela pôde lidar melhor com a autoestima, né? Então, do que estamos falando aqui, né, Sani? Estamos falando de vida. Sim. Quando nós aprendemos a nos autorregular, quando eu converso com a minha filha, diferente daquilo que a minha mãe conversou comigo, porque eu compreendi a minha mãe, onde minha mãe estava. Como foi que a minha mãe foi educada? Quais são as emoções que ela foi reprimida, não é? Então, é tão interessante que aqui nós estamos trazendo também o conceito do padrão repetitivo, que a gente vai trabalhar no congresso. É um padrão repetitivo. Porque você tem que sair dos padrões repetitivos. Então, nós aqui estamos destrinchando, porque somos boas costureiras. A gente adora mexer com colcha de retalhos, mas também nós temos uma tesoura super afiada. Você viu que hoje eu estou nas metáforas, né? Viu que o Érico está aqui, ó, pegou. Não é? Temos uma tesoura muito boa. Quando a gente percebe que a linha está muito comprida, você sabe, né? A linha muito comprida, Sani, a gente faz muito isso, né? Parece que a gente vai para um negócio, a gente quer curar, a gente vai para a constelação de alguém lá, a gente quer curar a constelação da gente na constelação do outro, né? Eu quero regular minha emoção na regulação do outro. Então, às vezes eu crio condições, eu falo, se você fizer assim, eu vou melhorar assim, quando não é isso. Por exemplo, eu não permito mais esse tipo de abuso comigo, porque esse abuso me faz isso, 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 isso. E eu escolho agora não ser mais abusada. Eu nem encostei em você, mas é como se você tivesse me dado uma chicotada. Eu nunca pus a mão em você, mas pediu para o meu pai bater. Você não vê. Tudo isso está certo. Então, essa cura na criança, essa cura na adolescência, essa cura na entrada da juventude, do primeiro amor, né, daquilo tudo, né? Muitas das vezes, acho que 100% das vezes, né, a gente não para pensar dentro desse conteúdo que nós estamos trazendo. Hoje a gente está alocando as coisas, alocando, nós estamos botando cada coisa no seu lugar. Eu quero sair de um padrão repetitivo. Como que eu faço? Se eu não curar na minha mãe, eu não vou fazer diferente com a minha filha. E aí, às vezes, eu vejo mãe que espera que a menina de 11 anos faça diferente para ela poder agir diferente com a menina de 11 anos. Onde ela está? Onde ela está? Sim. Ela está lá na dor, está lá na dor daquilo que foi causado com a mãe. Né? Nossa, é um conteúdo bacana isso. Hein? Sani, vamos escrever um livro sobre isso. Bora. Vamos, Sani. Vamos. Acho que nós estamos prontos, hein? A gente tem aí um conteúdo para fazer uma coleção. Uau, 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 uau. Muito bom. Sânia, eu não sei como é que chegou aí. Uma coisa, Elza, importante, porque eu acho muito importante deixar aqui
marcado. Quando a gente fala, eu e Elza estamos falando aqui da regulação, muitas pessoas entendem que regulação é aprender a não mais se desregular. Isso não Nossa, existe. Biologicamente, tem que dizer essas coisas, tem que ficar dito para sim, ficar bem marcadinho. acredita. Então, a desregulação emocional é um ato fisiológico do corpo, né? Então, quando você sente aqui, você já desregulou. O que acontece quando a gente está regulado é que essa expressão, esse exteriorizar o que está desregulado, ele sai calibrado, né? Ele não sai na explosão completa. A gente ajusta ali a intensidade, a gente afina a comunicação daquilo que está se passando conosco. Exatamente por quê? Porque o regulado, ele não fica acumulando os resíduos, né? Ele não fica engolindo calado, ele está aprendendo a, quando ele se chateia, ele conseguir trazer isso à tona. E trazer isso à tona de um modo não agressivo, né? De um modo comunicativo e não de um modo reativo. Ele aprende a comunicar o que ele está sentindo para o outro, do lugar dele, do que ele sente, e não da acusação ao outro. É. Isso altera, gente, isso altera tudo na relação, sabe? É uma Uhum. alteração assim de A a zinco. Não tem, Sim. não tem um detalhe que fique mais do mesmo jeito. É. Porque você altera toda a forma como você propõe. E uma outra coisa que a Elza falou que suscitou aqui uma memória minha, né? Esse lugar de onde a gente vem de um lugar de cultura mesmo, né? Cultural, assim, nossos pais nem tinham, porque o inconsciente coletivo, ele está muito permeado por essa coisa do vou usar uma frase aqui que eu vi recentemente. Nossa, mas fulano era tão legal, é tão legal. Aí a pessoa diz assim, mas dentro de casa você não sabe como ele é. Então, essa pessoa que tem essa mudança muito grande, assim, em público, ela tem uma atuação completamente distinta da atuação que ela tem na Sim. intimidade. Se existe essa disparidade muito acentuada, essa é a prova cabal da repressão. Sim. Aqui eu estou reprimindo e eu tenho que sustentar um personagem, né? Que eu não consigo sustentar 24 horas por dia. Então, quando eu venho para cá, para a família, para a intimidade, eu solto tudo que eu reprimi lá fora do social, dentro Sim. do ciclo familiar. Exatamente. Esse é o contexto que a gente mais vê, né, dos nossos clientes chegando para trazer. Mas olha, dentro de casa é assim. Aí você olha para as estatísticas dos abusos sexuais na infância, aí diz assim, tá tudo dentro de casa. É o pai, é o padrasto, é o tio, é o primo, é o vizinho, É a tia, é a é a tia, né? prima. A prima, a babá, né? Porque as mulheres abusam. É. Porque a gente tem só essa coisa do que é o masculino, né? Claro, Uhum. claro, a gente tem aí um número muito maior no masculino, mas não cabe só a eles o abuso, né? Enfim. O que a gente precisa olhar aí, né? Para balizar essa inteligência emocional, né? Qual o tamanho da disparidade entre o que eu sou diante das pessoas que eu espero que me respeitem, que me olhem com uma com certa admiração, e o que eu sou diante das pessoas que eu sei que me amam e que ali eu posso relaxar mais, né? Qual é o tamanho dessa distância? Qual é a intensidade da mudança que você tem? Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir ser a mesma coisa sempre. Até porque eu Não. acho que isso nem é possível. Mas eu estou falando de uma diferença que é extremada. Que parece que existem pessoas completamente distintas dentro de você. Uma pessoa completamente capaz de ser dócil, de ser generosa, de ser gentil, né? De ser carinhosa. E uma pessoa extremamente arrogante, fria, violenta. Prepotente, prepotente.
Isso. Então, como é que está esse movimento aí da distância entre isso? A regulação, ela reside aí, nesse entremeio aqui, ó. Ela está aqui, nesse cuidado em manter uma coisa que se chama coerência emocional. Sani, onde reside a coerência da inteligência emocional? A coerência da inteligência emocional reside nessa coerência interna entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. Se eu tenho coerência entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço, né? Se existe uma